E hoje, dia 24, véspera de Natal. Eu reservei esse assunto para justamente o dia de hoje, porque eu entendo que para muitas pessoas o Natal e essa época festiva, né, ela traz muitos sentimentos que às vezes estão lá bem escondidinho dentro de nós, mas que doem, porque eles estão lá atrás, talvez no momento de uma infância que presenciou natais um pouco conturbados, ou uma desarmonia familiar, ou uma tristeza, porque a gente sempre tem uma expectativa alta, né, de certos reencontros que às vezes acontecem de uma forma totalmente contrária. Então, pensando nisso, eu achei que esse tema cairia muito bem para o dia de hoje. Porque, na verdade, o Natal não tem nada a ver. Claro, eu sei que o Natal é uma data comercial, né? Foi criado com um propósito totalmente diferente do que realmente deveria ser. Mas como está aí e temos todo esse movimento mundial frente a esse momento, vamos usar então da melhor forma possível. E que melhor forma possível do que nos colocarmos, pelo menos tentar nos alinhar junto a esse conhecimento maravilhoso que a energia crística trouxe para nós, que é o amor, que é a compreensão, que é corações encontrando corações, né? Passar dias ao lado de pessoas sendo contribuição na vida dessas pessoas, né? Levando amor aonde de repente possa estar faltando. Então nós que estamos aqui do lado de cá, se trabalhando, entendendo, nos buscando entender como funciona a nossa mente, como funciona toda essa realidade, eu acho que é bacana que a gente assuma esse papel de ser um ponto de luz numa data tão bonita como hoje. E por mais que certos reencontros, eu sei que a vida familiar para muitos pode ser um pouco difícil, mas por que não sermos um ponto de luz dentro de um ambiente hostil, por exemplo? Tendo conhecimento, a gente consegue mudar toda uma realidade externa. O tema de hoje, ele foi compreendido de uma forma diferente por mim por conta de uma mensagem que eu recebi, eu vou dividir ela com vocês, em um momento em que mais uma vez eu estava experimentando algo pessoal na minha vida. Então, não é novidade para vocês, eu venho dividindo com vocês minhas experiências, e eu venho falando o quão mais fácil as coisas estão se tornando para mim, desde que eu assumi uma postura realmente responsável e coerente com o ensinamento que eu venho recebendo. Então eu me coloquei acima de tudo, eu me coloquei a responsabilidade de estar alinhada com o conhecimento que eu falo e com o conhecimento que eu absorvo, principalmente. E absorvo para que o que eu fale tenha a energia da verdade dentro de mim, porque se eu não estivesse absorvendo tudo isso, eu iria falar e as minhas palavras não chegariam, não teriam energia nenhuma. Então, em mais um momento de mais uma criação muito legal, que há tempo eu venho criando mentalmente e que agora parece estar acontecendo realmente manifestada, eu super feliz, super alegre, super empolgada, eu vi que eu dei uma oscilada. E nessa oscilada eu falei assim, deixa eu prestar atenção, o que é essa oscilada? Eu comecei a falar, isso não vai dar certo, de novo. Isso eu já falei para vocês, né? Isso é um padrão que eu tenho trabalhado muito, assim. E cada vez que eu olho, eu vejo uma faceta diferente dessa energia, desse padrão. E aí, dessa vez, eu senti isso, eu não reluto mais contra os meus sentimentos, não coloco mais para debaixo do tapete, fui buscar entender, fui buscar compreender a base desse sentimento. E aí eu falei assim, não, tudo bem, pode vir, você tá com medo? O que é esse medo? E eu comecei a perceber que era uma situação em que eu me sentia confortável, porque ela já era muito conhecida para mim. Não vai dar certo. Há algo que mais uma vez na sua vida não vai dar certo. E isso
estava confortável, era conhecido. Eu falei, tá bom, deixar essa energia aí. Eu mexo muito com pêndulo, vocês sabem, eu só neutralizei essa energia, mas deixei ela lá. Eu falei, bom, eu tô cansado agora, eu não vou entrar nisso, mas programei para que no sonho eu pudesse ver algo relacionado a isso para eu trabalhar. Fiz uma jogada de tarô, tal, entendi a mensagem que os arcanos me passaram e fui me deitar, fui dormir. Me conectei com a energia do 7 e com a energia de todo o grupo de consciência que trabalha junto comigo, mas isso é algo que eu faço todas as noites antes de dormir, e aí eu programo porque é o momento onde eu vou trabalhar direto lá com eles. E eles, né, é uma conexão direta que eu recebo também das minhas questões pessoais. E aí eu tive um sonho em que eu fui lá para trás, lá no começo da minha juventude, onde eu experimentei uma situação que me trouxe muita dor, que me trouxe mágoa. Eu fiquei muito chateada com aquela situação que eu vivi. Só que a pessoa que estava envolvida, né, e que foi mostrado no sonho, que estava envolvida nessa situação, eu via que eu estava ainda naquela mágoa. Mas aquela pessoa continuava ok, ela continuava normal, não fazendo as coisas que eu achei que ela fez naquela época. Ela estava com uma postura diferente, era uma postura que me passava paz. Mas eu estava muito brava com ela. E conscientemente, vocês imaginam, eu já perdoei muito essa situação e dentro de mim, de verdade, a situação em si foi muito bem esclarecida e há anos que foi perdoado. E aí eu fiquei pensando, por que essa situação? E conforme a gente trabalha em sonho, pessoal, a gente vai tendo ferramentas que vão, por exemplo, eu estou consciente nos meus sonhos. Então, por exemplo, quando eu vi aquela situação, eu não fico levada, né? Eu consigo controlar as minhas atitudes. E mentalmente, isso dormindo, eu ficava, cutuca mais, o que essa situação quer te mostrar? Olha para você, o que você está sentindo? E aí eu vi que eu, naquele momento, naquela época lá atrás, tudo bem, eu me senti magoada, enfim, eu usei de palavras para contra-atacar toda aquela situação. E eu sabia as palavras certas para usar, porque ninguém aqui é bobo, né? A gente sabe se defender. Então eu soube pegar também na ferida do outro e também atacar o outro. Nesse momento, no meu sonho, eu senti muito a necessidade de eu pedir perdão para aquela pessoa. E aí, eu tenho muito também que acontece comigo, é o estado do acordar e estar sonhando. Pessoal, eu falo, não é querendo, mas é para que vocês usem isso de exemplo, porque eu tenho certeza que vocês também vão passar essas experiências, se é que já não estão passando. Então, por exemplo, sabe quando você tem um sonho que você sabe que tem um significado e você tá semi tipo, tô acordada, mas tô dormindo, tô acordada, mas tô dormindo? Eu comecei a saber ter controle desse momento. E esse momento, ele é muito poderoso para nós, porque a gente consegue jogar a intenção de certas perguntas e as respostas vêm automáticas. É como se a gente estivesse numa conexão ali com a nossa centelha, ou, por exemplo, com consciências que vêm nos orientar de uma forma bem, bem forte, né? Não tem tanta interferência aqui do corpo de ego. Então eu comecei a perguntar, por que isso? Por que isso? Aí eu comecei a ver esse padrão, esse meu momento de escolher as palavras. Eu falei, puxa, eu preciso pedir perdão para essa pessoa. Só que no sonho foi mostrado que essa pessoa não estava nem um pouco magoada, que aquela história lá já ficou lá para trás. Então eu comecei a falar, isso daí não é mais com o outro, não tem a ver com o outro, isso daí tem a ver comigo. Aí eu entendi. Eu falei, tá, eu me sinto culpada sobre esse ponto, né? Então eu me sinto culpada desse momento de ter atacado. Bom, acordei e tal, vida que segue, mas me concentrei para continuar nesse assunto para entender. Então eu me concentrei em um estado meditativo e eu recebi uma mensagem maravilhosa, mais uma vez do 7, que entrou em contato comigo e me passou essa mensagem que eu vou dividir aqui em partes com vocês, para que a gente aprenda
o que de fato é o julgamento e o que o ato de julgar a atitude do outro nos traz. Então aqui eu não estou falando que mas o outro nunca faz nada para nós. Não, pode ser que o outro tenha sim atitudes negativas, tenha sim atitudes que outras pessoas que estão envolvidas falem assim pra gente, não, realmente essa pessoa não agiu coerente, essa pessoa não foi certa. Então a atitude do outro pode ser sim errada, mas como nós vamos reagir a essa atitude é uma escolha nossa. E entendendo o que a escolha errada pode nos trazer, talvez a gente entenda aí realmente uma das mensagens lindas da energia de Cristo, que é não julgue, né? Então vamos lá, o julgamento. E aí eu vou ler parte da mensagem que eu recebi. Quando você julga alguém, não é tanto o outro que é afetado, mas você mesmo, pois o julgamento reflete a forma como você percebe a sua realidade e a si mesmo dentro dela. Então o ato do outro, quando eu comecei a julgar, já está bagunçando toda a minha, ou está testando a minha realidade, que vocês vão ver. É ainda com a crença na separação. Deixa eu terminar aqui, ó. Toda mágoa ou culpa que surge desse julgamento, da atitude do outro, é uma expressão de uma desconexão interna com seu eu maior. Ou seja, quando o outro vem com uma atitude negativa e eu balanço frente à atitude do outro, pessoal, em que eu ainda estou vibrando? Eu ainda estou vibrando na possibilidade de estar separada. Eu ainda estou vibrando na ideia da separação. Por quê? Por mais errada que esteja a atitude do outro, se ele vem para mim e eu percebo aquilo e estou confiante na minha unicidade, confiante no ser que eu sou, confiante que eu sou parte do todo, por que eu vou me magoar? Ou por que eu vou ter medo? Se for algo que vai trazer o fim de uma situação, que eu posso até não gostaria que essa situação acabasse, mas naquele momento eu vou deixar ir, eu vou deixar acontecer. Olha, pode ir, deixa acabar. Não sou eu que estou fazendo isso acabar, mas pode ser que algo aqui venha me mostrar que não é para que a gente continue seguindo um projeto juntos ou um relacionamento juntos, enfim. Não é para eu estar mais presente na energia daquela pessoa, por opção dela, e não me importa os motivos. Eu vou continuar firme no meu estado unificado. Mas, como a ideia da separação ainda é algo que vibra dentro de nós, a gente reage. E a gente reage se protegendo. E para se proteger, a gente ataca o outro de volta. Atacando o outro de volta, nós, buscadores, nós que estamos nos trabalhando, em dado momento vamos ter consciência desse ato, e aí vem a culpa, que vocês vão ver aqui, segundo o Sete falou para mim, calma, maravilhoso, essa culpa quer dizer para você que você está percebendo um estado que não condiz com um estado unificado. O eu maior, né, a parte de você que compreende que tudo é uno, que todas as características sejam vistas como boas ou ruins, são aspectos da criação divina. Por que ele falou isso? Porque no momento em que a gente for atacado, lembra da unicidade, e olha para aquele ataque do outro como uma expressão criativa das ideias dele, dela, é a forma como aquela pessoa encontrou para expressar os sentimentos dela, que ela carrega. Não tem nada a ver com a gente, porque se eu compro esse reataque, eu estou comprando aquela realidade para a minha vida. Eu estou comprando aquela energia para a minha vida. Vocês vão ver aqui. A culpa, né? Porque eu falei, mas e a culpa que eu senti? Por que eu estou sentindo essa culpa, né? Porque eu ataquei, eu não devia ter atacado. Aí olha que legal. A culpa, em particular, é um sinal poderoso. Ela indica para você que, em algum nível, você reconheceu que agiu em desacordo com o alinhamento que busca com o seu eu mais elevado. Então, que bom, que sonho maravilhoso, que estado maravilhoso eu pude perceber dentro de mim para
equalizar essa energia. No entanto, a culpa não é uma punição ou um destino inevitável. É, na verdade, um convite para você reavaliar e reequilibrar as suas ações. Então, entendendo isso, fica cada vez mais claro para nós que a gente não precisa reagir. Quando você carrega essa culpa, ela pode atuar como um ímã energético, né? Porque e a consequência disso tudo? Por que por conta dessa minha reação, eu criei esse campo que para mim foi confortável, de assim, não vai mais dar certo, esse não vai mais dar certo, não era uma energia que eu carregava, o outro estava manifestando, mas eu, naquele momento, o que eu fiz? Eu contra-ataquei a atitude dele. Quando eu contra-ataquei a atitude dele, eu trouxe para mim aquela energia que ele carregava dentro da atitude dele. E aí eu comprei essa energia dessa pessoa, porque eu criei um ímã com a minha culpa daquela energia, porque eu contra-ataquei. Você contra-ataca o quê? Algo que você chama real, né? Você não bate na sua sombra. Porque você sabe que se você acende a luz, ela não está mais lá. Mas naquele momento eu contra-ataquei. No que eu contra-ataquei, eu chamei aquela energia de verdade. Aí eu trouxe ela para mim. Quando você carrega essa culpa, ela pode atuar como um ímã energético que atrai para a sua experiência características que vão ressoar com o julgamento original, pois a energia que você emite neste caso, que foi a energia da separação, aqui o original é sempre a gente acreditar na separação. Então, quando eu me senti, quando eu fiquei na defensiva e precisei contra-atacar para me defender, eu acreditei na separação, e aí eu tô trazendo essa energia do medo da separação para minha vida. E lembra, ela vem, pessoal, em várias facetas. E aí você, que neste caso da separação, trouxe o ressentimento ou essa sensação de indignidade. Putz, não é possível que você tá fazendo isso. E toda essa manifestação será refletida de volta para você pela realidade, na realidade que você cria. E a libertação não está em evitar o julgamento, mas em compreender que ele é sempre uma projeção de algo que você acredita ser verdadeiro sobre si mesmo. O 7 é maravilhoso, ele nunca nos coloca para... Ele nunca... Através de tudo que ele passa, ele nos coloca assim como uma forma da gente se sentir culpado por algo. Ele sempre fala, olha, vocês vão continuar julgando, porque não vai ser de uma hora para outra que a gente vai acabar. Mas nesse julgamento, entenda que julgar é acreditar na separação. Quando eu recebi essa frase, eu fiquei pensando nela, né? E naquele momento eu fiquei tão emocionada, porque eu percebi que não era o que estava acontecendo no externo que estava me machucando, e sim o que eu ainda carregava dentro de mim, que era que naquele momento eu me defendi do quê? De uma sensação de abandono, de uma sensação de ter sido deixada de lado, de não ter sido ouvida, de não, sabe, como se a minha presença ali tivesse sido totalmente desvalorizada, frente a uma pessoa que naquele momento significava muito, né, em relação a toda aquela situação. Então eu senti esse abandono. E esse abandono, naquele momento, não foi visto como um abandono, né? Naquele momento foi a reação da raiva que vem e se defende, mas dentro ele veio por conta disso, de ainda se sentir separada, de ainda se sentir ter sido colocada de lado pela força maior. E isso faz sentido para mim, porque depois, anos, eu tive experiências que eu carreguei esse sentimento, né? É como se eu carreguei durante algum tempo na minha vida que a força tivesse me abandonado. E aí eu entendi todo o processo e sei que isso não existe, né? Então, assim, não existe... Eu perdi a necessidade de me defender desse abandono, porque esse abandono está na minha cabeça. Nós, em nenhum momento, fomos abandonados pelo nosso Criador. E a gente sente isso, né? A gente disfarçou o medo da separação com essa sensação do abandono. Então isso para mim ficou muito claro.
E aí eu fiquei muito emocionada, porque aí teve a ver com a mensagem que os arcanos me passaram, e eu não estava entendendo, nossa, o que tem a ver esse sonho com o abandono? E aí depois recebendo essa mensagem, eu entendi que toda aquela minha reação foi por conta dessa crença que estava em mim em relação ao abandono. Então o outro foi o espelho, aquela situação foi o espelho, porque envolvia mais gente, envolvia todo um contexto. Então tudo aquilo foi um espelho para eu usar e olhar para esse sentimento de abandono. E não deixar que esse sentimento de abandono se projetasse nesse novo projeto que eu estou fazendo para minha vida. E aí, para finalizar, aí eu questionei, né? Eu falei, puxa, entendi e tal, mas... Eu perguntei pra ele assim, mas Sete, e aí quando a gente, por exemplo, essa sensação de, não vai dar certo, que eu sei que não era minha, porque eu nunca fui assim. E naquele momento, eu sei que aquela coisa não era minha, então eu comprei aquilo daquela pessoa. Então quando a gente julga alguém, foi exatamente essa pergunta, quer ver? Deixa eu até... de fato, o julgamento me traz essa energia, o ato, a ação julgada me traz como retorno? Eu perguntei exatamente isso para ele e ele me respondeu assim: quando você julga alguém que agiu de forma que considera prejudicial, o julgamento em si é uma energia que você lança para o universo. E como tudo no grande jogo da criação, retorna para você. Não como punição, mas como reflexo. Eu criei aquilo. Eu criei aquele ponto de vista em relação àquela pessoa. Joguei essa energia para o universo. E essa energia retornou para mim. É a lei da ação e reação, nada mais justo. Eu sou a co-criadora da minha vida, o outro não tem nada a ver. Eu, com o meu ponto de vista que estou julgando, que estou falando que é real aquela pessoa, se é real para aquela pessoa, é real para mim também. Então, o que eu projeto para o universo, se o outro vai comprar ou não, é um problema dele, mas inevitavelmente volta para mim. Ao julgar, você ativa em si mesmo a energia que percebe no outro. Você entendeu? Se eu percebi no outro, não quer dizer que eu vou perceber, porque a gente fica sensitivo, a gente vê cada vez mais atitudes em outras, né? Certas energias no outro. Mas eu não posso julgar, porque se eu julgar, eu vou receber aquela energia de volta para mim. Ela é uma energia, ela existe, tá lá. Pode ser que nem tá lá e eu tô aí, pior ainda, né? Aí eu tô criando um ponto de vista que não tem nada a ver, ou se eu já estou mais esclarecida, né? Porque aqui a gente não pode fantasiar também, né, pessoal? A gente vai encontrar ainda com pessoas desarmônicas na nossa vida, mas eu não posso criar o ponto de vista. Criei o ponto de vista, eu tô acendendo um imãzinho dentro de mim que vai trazer aquela energia negativa para mim. O julgamento prende a sua atenção naquilo que você rejeita. E, ao fazer isso, você mantém essa energia em sua experiência. Putz, a pessoa pode ter a pior reação do mundo, a pior reação possível. Se eu ficar naquilo, e se eu ficar pensando naquilo, ou julgando aquela pessoa, eu vou acender, eu vou segurar aquela energia na minha mão. A realidade é um espelho fiel e sempre responde ao foco da sua energia. Além disso, o julgamento reforça a ilusão da separação. Ao ver o outro como algo externo a você que merece condenação, você se desconecta da verdade de que somos todos criadores, explorando diferentes aspectos do ser. Então, foi o que eu falei, é a forma do outro de reagir com as dores dele, com as crenças dele, e não tem nada a ver comigo. Eu crio a minha realidade. Foi uma bagunça o que uma pessoa fez na minha vida, eu deixo essa pessoa aí, vai na luz, vai iluminado, tá tudo certo, eu continuo aqui seguindo, novas oportunidades virão. Pergunte-se sempre, a chave para transformar isso está na sua escolha. Ao invés de julgar, você pode optar por entender o lado dessa pessoa. Pergunte-se sempre o que essa experiência me ensina sobre mim. Aliás, o lado dessa pessoa não, o lado da história, porque senão querer entender o lado dela é também criar pontos de vista e não tem nada a ver comigo. Pergunte-se se o que essa experiência me ensina sobre mim, como eu posso redirecionar o meu foco para aquilo que realmente quero criar. E sempre, sempre perdoe e libere-se do julgamento. Não significa, e isso não significa aceitar que a atitude do outro como certa,
mas sim liberar a si mesmo da prisão emocional que esse julgamento constrói. E aí ele finaliza: com isso você cria espaço para novas energias, mais alinhadas ao amor, à clareza e à paz. Afinal de contas, aquilo que você carrega em seu coração é o que colore o mundo ao seu redor. E foi assim que ele terminou essa linda mensagem que eu quis dividir com vocês. Então, pessoal, para aqueles que vão talvez encontrar um ambiente hostil nesses momentos de festa, no dia de hoje, amanhã, ou para aqueles que estão em um momento emocional mais abalado, vamos soltar todo esse julgamento, vamos deixar essas energias embora, vamos colorir a nossa vida com amor e lembrando sempre, sempre, que nós somos os criadores. Então, soltando a ação do outro das nossas vidas, a gente não carrega mais energia nenhuma. E aí a gente é que escolhe com o que nós vamos preencher os nossos quadros, que nós podemos chamar de vida. E sempre, sempre lembrando da lição mais importante: não estamos separados. Estamos no todo, somos parte dele e essa energia nos abraça. E que cada um nesse dia de hoje sinta um abraço muito, muito carinhoso de nós aqui, desse canal tão mágico que é o trabalho que eles vêm fazer por nós na Oficina do Eu Sou. Sinta todo esse amor que essa equipe por trás desse canal vem passar para cada um que se conecta com a nossa energia, com essa energia, com a nossa energia, porque ela é de vocês também. Muito obrigado por mais um ano juntos. Muito obrigado pela confiança e por fazer parte desse trabalho que não é só por nós que estamos aqui, mas é por todo esse planeta tão amado. E que tenhamos um excelente dia hoje, amanhã, e ainda mais, e que venha mais e mais chaves para que a gente se reconecte cada vez mais com a nossa verdadeira essência. Muito obrigada. Se você gostou deste e dos demais materiais de nosso canal, peço que curta este vídeo e se inscreva no canal. Assim, o YouTube entenderá que o assunto tem relevância e você estará ajudando para que mais pessoas recebam seu conteúdo.